aí galera, beleza? Tudo na santa paz? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, hoje eu estou aqui para conversar a respeito da playlist mais legal do canal, que é uma forma da gente conversar de uma maneira bem descontraída, bem à vontade, sem colas, sem nenhum tipo de texto, apenas um tema que eu apresento e a gente conversa a respeito. E hoje, o Sem Filtros de hoje, a gente vai falar sobre vida de pastor, ou pelo menos dar uma pincelada a respeito das coisas que eu acredito serem relevantes. Por que eu quero falar a respeito da vida do pastor? Porque no último dia 16, na quarta-feira, se comemorou no país aqui o Dia do Pastor, e a igreja que eu frequento deu essa caneca maravilhosa com o logo da igreja, com uma frase aqui que eu já vou ler para vocês, que é maravilhosa essa caneca, galera. Amo, amei de coração, amei de coração esse presente que a igreja nos deu. E aqui a frase diz o seguinte, olha: um bom pastor é aquele que indica o melhor caminho ao seu rebanho, e você tem feito isso todos os dias. Galera, eu quero começar falando a respeito da vida pastoral, o que eu penso a respeito da vida do pastor. Bom, inicialmente eu entendo que o pastor, ele é o primeiro a servir. O chamado pastoral nada mais é do que serviço, de entregar a sua vida em prol de alguém ou de um reino, ou da igreja, no caso, né? A vida pastoral ela é baseada nisso, no serviço a respeito do reino de Deus. Então, inicialmente, para começo de conversa, pastor não é uma profissão para se ganhar dinheiro. Pastor não é uma profissão para ter reconhecimento. Pastor é aquele cara que recebeu um chamado de Deus e que entende isso como uma vocação ministerial, e então ele vai desenvolver a sua vocação ministerial a serviço da igreja, a serviço de que pessoas à sua volta, ou no seu país, ou no seu estado, conheçam a respeito de Jesus e saibam quem é Jesus, e faz isso através da pregação da palavra de Deus. Inicialmente, né? Porque a pregação da palavra de Deus é uma das maneiras que eu acredito serem importantíssimas, mas também não é somente isso. O pastor não é só aquele cara que se prepara para pregar a palavra aos domingos. Não é esse tipo de serviço que um pastor que está direcionado ao pastor. O pastor ele precisa se preocupar com toda a estrutura social onde a igreja está instalada. Por exemplo, um pastor ele tem que ter conhecimento a respeito das principais leis, das principais bases psicológicas, de como se tratar um problema. O pastor não é só aquele cara que prepara a mensagem e vai pregar no domingo. O pastor é aquele cara que tem que estar preparado para ouvir os pecados das pessoas. As pessoas vão procurar o pastor para confessar pecados. O pastor tem que estar firme em Jesus, fortalecido no Senhor, para ouvir aquilo e trazer uma orientação para que a pessoa se levante dessa condição que nós todos sabemos que o pecado produz na vida do homem. E eu posso até falar no próximo assunto, falar a respeito disso aí para vocês, a respeito do pecado, o que o pecado provoca na vida das pessoas. Então, o papo é sobre o pastor. Então, primeiramente, o pastor é aquele cara que é chamado para servir. E o serviço não é só pregar as mensagens aos domingos, é servir a igreja, a comunidade, de forma social. Então, psicologicamente, emocionalmente e às vezes até profissionalmente, porque cabe ao pastor dar uma orientação às suas ovelhas. Por exemplo, eu fui pastor auxiliar numa região aqui de Campinas, na cidade de Singer, onde as pessoas não têm o costume ou a intenção de colocar os seus filhos na faculdade. Por quê? Porque não gostam? Não é porque não gostam, mas é porque a condição onde essas pessoas vivem muitas vezes é uma condição muito complicada para acreditar que os seus filhos vão conseguir estudar na faculdade. E a gente sempre, em todas as nossas oportunidades de aconselhamento, orientava os irmãos a buscarem valorização ou fortalecimento na sua área profissional, porque isso ia ajudá-los no seu desenvolvimento profissional. A
gente não podia chegar lá e só pregar Jesus, só falar de Jesus e as pessoas continuarem a viver de uma forma limitada. Nós gostamos de ver as pessoas evoluindo nas suas áreas, emocional, profissional, espiritual, e o pastor ele tem essa responsabilidade. Cabe ao pastor ter esse conhecimento, de ser essa pessoa, de entender a sua vocação a serviço das pessoas. Como é que eu me tornei pastor? Galera, não que eu tenha me tornado pastor, na verdade eu entendo que é uma caminhada. Eu estou pastor da Igreja do Nazareno, aqui é a primeira Igreja do Nazareno, estou como pastor auxiliar. E o meu serviço é auxiliar o pastor titular na gestão das ovelhas. Então, cada um dos pastores auxiliares da igreja exercem uma função. E cada qual tem a sua responsabilidade dentro do corpo. Cada qual tem a sua função dentro do corpo. E nós, como igreja, devemos entender que o nosso serviço, embora alguns tenham a responsabilidade de estar na linha de frente, tem a responsabilidade de estar diante do público diretamente, outros têm a responsabilidade de manter o ministério em pé, de fazer com que a igreja alcance e flua através dos ministérios disponíveis, de educação, de louvor, de pregação, de aconselhamento, de ação social, enfim, são várias as vertentes e espaços que existem dentro de uma igreja para um pastor trabalhar. Então, os pastores auxiliares são pastores que são chamados para servir o pastor titular e servir a igreja. Então, você vê que tudo engloba o serviço, todas as áreas do serviço está dentro da necessidade da igreja. Então, cabe ao pastor ter essa consciência de que ele foi chamado para pregar o Evangelho, para que as pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas conheçam quem é Cristo, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas vivam uma vida de santidade e que o principal da vida do pastor é o serviço, é entregar a sua vida em favor disso. De que as pessoas consigam encontrar o seu caminho em Jesus e sejam tocadas pelo Espírito Santo e sejam direcionadas pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade. Não é só o pastor achar que tem uma vocação que faz dele pastor. O achar que tem uma vocação se dá pela experiência, né? Pelo seu dia a dia, pela rotina pastoral que a pessoa chamada, o pastor, o homem ou a mulher, tem. Outra coisa que eu vejo a respeito do pastor e da vida pastoral é que o pastor ele precisa se prender ou se concentrar no serviço pastoral. Eu vejo no nosso país alguns pastores tendo esquecido da sua carreira pastoral e dedicado muito a sua vida às coisas que estão em volta desse serviço. Por exemplo, aqui nessa frase diz que um bom pastor é aquele que indica o melhor caminho. Ou seja, indicar o melhor caminho é andar junto com as pessoas que estão à sua volta e levá-las até Jesus. Eu tenho visto muitos pastores presos a questões políticas, pastores que dedicam a sua vida pastoral a não só pregar, mas também se prendem a questões políticas e acabam perdendo ali muito tempo, gastando muita energia, muita força em defender posição política, em defender partidos, em defender governantes. E isso, gente, no meu ponto de vista, um problema muito grande, onde nós perdemos os nossos pastores. Pastores que esquecem do culto e começam a usar o culto como ferramenta de opinião partidária. Eu estou falando de pastores que falam a massas. Eu estou dizendo de pastores que têm a televisão como oportunidade de pregar o Evangelho. Estou dizendo a respeito de pastores que falam em horários nobres e que têm a possibilidade de falar e de orientar as pessoas a respeito daquilo que é a palavra de Deus, mas perdem o foco quando eles tiram o foco de pregar a Jesus e começam a pregar opiniões políticas. Mas enfim, não quero me prender nesse assunto. Isso aqui pode se tornar uma polêmica e eu não quero polêmica. As pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto muito de polêmicas. E aí então, para a gente fechar,
como é que eu me tornei pastor? Me tornei porque eu entendi o chamado de Deus para minha vida. Eu comecei o meu ministério, me converti com 18, comecei a servir como missionário a partir dos 20. Dos 20 até os 25 anos eu me dediquei como missionário. Ia, pregava, fazia trabalhos, abria igrejas, ajudava onde fosse preciso. E aí então, depois que eu casei, eu comecei a tirar o pé e comecei a me dedicar à vida pastoral. Ah, mas como assim? Você começou como missionário e agora está como pastor? Que confusão é essa? Não, eu entendi que eu preciso servir a igreja de alguma forma. E antes de me casar, eu entendi que a necessidade de fazer missões era maior do que assumir um pastorado. Até porque na época eu tinha 20 anos, não tinha como eu entender isso, eu estava recém-convertido. E agora eu tenho essa consciência de que o meu chamado é pastorado, mas eu também amo fazer missões, amo ver as pessoas sendo tocadas, amo ver as pessoas se entregando a Jesus, amo ver as pessoas se convertendo a Jesus, entregando sua vida a Jesus. Isso é um fator muito, muito legal. E agora, como pastor, eu tenho tido a oportunidade de fazer as duas coisas que eu mais gosto, que é pregar a palavra e ver as pessoas sendo tocadas. Com base naquilo que a teologia me trouxe de entendimento a respeito da palavra de Deus, eu vou e aplico ao sermão esses conhecimentos que a teologia me trouxe. Temo muito pela condição do nosso país, porque nós temos vivido tempos onde as pessoas se intitulam pastores, se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam bispos, e assim vai. E aí, eu lembro uma vez que a gente estava conversando na época do seminário, estávamos conversando em sala de aula e um dos irmãos lá, seminaristas, disse, olha, eu acho que esse negócio de pastor se auto-intitular vai acabar, porque na época, né, uns 4, 5 anos atrás, ele falou assim, olha, porque tá para sair uma lei, ou vai entrar em vigor uma lei, uma emenda, não lembro, onde as pessoas que têm um chamado não vão poder mais assumir igreja e abrir uma igreja e se intitular pastor. Haverá a necessidade de uma especialização acadêmica para receber o título de pastor. E cara, isso eu fiquei muito feliz, porque vai parar esse negócio de pessoa acordar de manhã e achar que é pastor e começar a fazer as coisas erradamente, achando que pastor é só pregar, é só orar. Não, o pastor, como eu disse aqui há pouco tempo atrás, o pastor, a vida pastoral abrange muito mais só do que preparar uma boa mensagem. E veja que não é só preparar a mensagem de domingo, é preparar uma boa mensagem. Tem a história de um pastor pregar para as pessoas na sua igreja e as pessoas começavam a ouvir a mensagem do pastor, o pastor pregava aos domingos e começavam a se questionar, falando, nossa, mas que mensagem mais fraca, que mensagem mais sem sentido, o que esse pastor está pregando? E foram vários domingos construindo essa ideia, até que um dia alguém questionou o pastor, falou, pastor, como assim? O que está acontecendo com suas mensagens de domingo? Parece que as suas mensagens de domingo não estão mais tão fervorosas. E o pastor disse, irmão, eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho preparado a mensagem enquanto eu venho para o culto, no carro, no caminho, por conta da demanda, por conta das coisas que têm acontecido, eu não tenho tido tempo para parar, para preparar a mensagem. E quando eu venho no domingo para a igreja, no caminho, eu venho orando, pedindo para que Deus me dê uma mensagem, uma palavra, e aí eu prego a respeito disso. Ou seja, a vida pastoral, ela requer não só que o pastor cuide das áreas sociais, das áreas psicológicas, das áreas emocionais. Ela requer que o pastor cuide também da área espiritual. E como é que eu cuido da área espiritual de um rebanho? Como é que eu consigo cuidar de uma área espiritual de um rebanho? Pregando a palavra de Deus, estudando, pedindo orientação do Espírito Santo, buscando em oração o Espírito Santo, para que o Espírito Santo mostre para o pastor o que ele quer que seja pregado e o que ele quer que seja ministrado. Beleza, galera? O vídeo já está ficando muito longo, eu quero encerrar por aqui. Eu quero dizer que eu sou muito feliz pela igreja que eu frequento, a igreja onde eu estou servindo, que é a primeira igreja do Nazareno, por esse presente maravilhoso que eles nos deram, essa canequinha. E eu quero
agradecer você que está aí assistindo esse vídeo, você que está aí inscrito no canal. Muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado porque você tem sido uma bênção para mim e tem me ajudado a seguir pregando e seguir servindo vocês que estão aí do outro lado. Eu quero pedir uma gentileza para você. Você quer que eu fale a respeito de algum assunto específico? Você quer que eu retome algum assunto que você achou que ficou faltando falar? Sugere aqui nos comentários, deixa aqui sua opinião a respeito desse vídeo, se você ama ou não seu pastor e o que você acha a respeito da vida pastoral. Beleza, galera? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Este é o canal Free Life Movement. Eu sou o Pastor Rodrigo e um forte abraço para vocês. Fui.